Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre os Evangelhos e o livro de Atos. Eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de estar com vocês nessa jornada de conhecimento. Ao longo das nossas aulas, temos visto sobre o propósito de cada autor ao escrever o seu Evangelho. Antes disso, inclusive, fizemos um panorama histórico para que você entendesse os antecedentes culturais da época, os partidos religiosos e políticos da época em que os evangelhos foram escritos, para que você pudesse entender melhor, de alguma forma, as aspirações que o povo tinha, as motivações que os escritores tinham ao escrever o seu evangelho, a conformação política para você entender algumas questões, alguns posicionamentos, algumas parábolas, inclusive, que fogem à nossa cultura. Tudo isso para que você seja capaz de contemplar os evangelhos como se você estivesse recebendo em primeira mão, como se fosse um dos leitores daquela época. Bom, com isso, nós trabalhamos o evangelho de Marcos e vimos que o objetivo de Marcos era mostrar que Jesus era sim o Messias prometido, apesar de ter tido uma morte de cruz, porque a morte de cruz era típica dos condenados, dos ladrões, dos piores, amaldiçoados, aqueles que cometeram crimes horríveis e horrendos na época. Por isso, era muito estranho, ao se propagar uma nova religião, trabalhando a ideia de que o seu iniciante, ele morreu com a morte tão horrenda e tão amaldiçoada como de cruz. Mas Marcos, ele tentou redimir esse conceito, mostrando ao longo da história que Jesus era sim de fato o Messias, mas como Messias enviado por Deus, ele tinha um propósito de servir e não de ser servido. E como servo sofredor, ele precisava morrer numa cruz, mas a autoridade dele estava ali colocado na balança junto com a sua ação de servir. Por isso, Marcos trabalhou em Jesus como sendo servo. E ele destacou grandes feitos do ministério de Jesus que demonstram essa servidão, essa forma de ajudar o próximo. No Evangelho de Mateus, nós temos ali que a proposta de Mateus é mostrar que Jesus é o rei prometido, e o seu reinado não se limita ao reino de Israel, mas se estende a todos os reinos do mundo. Por isso, ele buscou muito apoio nas profecias messiânicas, de maneira a mostrar que Jesus é o cumprimento dessas profecias. Jesus era o Messias, mas ele tem um toque de universalidade, mostrando que as ações, os efeitos do Messias, eles não estão restritos ao povo de Israel. Antes, ele se estende a todos os habitantes do planeta Terra. Lucas, ele caminhou um pouquinho mais nessa universalidade, mas Lucas tinha a intenção de escrever para o público gentil, enquanto Marcos tinha como alvo o público judeu, e Mateus, grande parte ali os judeus, para mostrar sua responsabilidade em termos de evangelização do mundo gentílico. Lucas, ele mostrou que o cristianismo era uma religião que abraçava a todos, inclusive os gentios, ressaltando e destacando momentos do ministério de Jesus em que ele pôde lidar com as pessoas que eram consideradas a escória da sociedade. Pegou ali os fariseus, os publicanos, os pecadores, aqueles que tinham alguma deficiência física, os órfãos, as viúvas, enfim, todos os que eram rejeitados ou menosprezados na sociedade, Jesus os abraçava. E Lucas tinha uma intenção ali com relação a isso. Além de mostrar que o evangelho, que o cristianismo abrange também os gentios, ele se esforçou para promover o cristianismo no mundo gentílico. De que maneira? Deixando claro que os efeitos do cristianismo, eles eram muito benéficos à sociedade, mostrando que o cristianismo ele era, de certa forma, inocente, politicamente falando, diante de acusações que eram feitas, diante de autoridades que perseguiam os cristãos,
como sendo uma ameaça ao Império Romano, Lucas quis mostrar que o cristianismo, além de ser uma raiz judaica, e por isso gozava de uma certa liberdade em termos de religião da época, que o cristianismo, ele, ao contrário do que era falado pelas pessoas ou defendido pelos seus opositores, o cristianismo ele era benéfico e trazia um grande amparo às questões sociais do Império Romano. Por isso dizemos que Lucas buscou promover o cristianismo no Império Romano, mostrando Jesus como modelo de homem perfeito, o homem que concentra em si a sabedoria, que concentra em si a caridade, que concentra em si a coragem, que concentra em si a união, que concentra em si a unidade, que concentra em si a devoção a Deus de uma forma plena, de uma forma que Ele é o modelo para todo e qualquer cidadão do mundo, em toda e qualquer cultura, em todo e qualquer tempo da história. Por isso, Lucas se esforçou para mostrar Jesus como modelo de homem perfeito. A despeito das filosofias que apontavam caminhos distintos para a felicidade e sucesso, a despeito das várias religiões, a despeito das várias direções apontadas pelos teólogos ou filósofos da época, Lucas mostra que Jesus é essa bússola que aponta para a perfeição humana, o que nós seres humanos devemos fazer para sermos perfeitos. E temos visto, desde a última aula, sobre o Evangelho de João, que teve como objetivo escrever para o mundo. E temos visto, desde a última aula, sobre o Evangelho de João, que buscou ver o mundo não como uma forma entre judeus e gentios, mas traçou uma linha no chão e colocou ali a humanidade em dois patamares. De um lado estão aqueles que creem no nome do Filho de Deus, e do outro, aqueles que não creem. E sobre essa perspectiva, sobre essa ótica, João escreveu o seu evangelho. Para quê? Com o objetivo de despertar fé naqueles que estão no grupo dos que não creem, e para fortalecer e firmar a fé daqueles que estão no grupo dos que creem. João, então, escreveu o seu evangelho como um livro de sinais, um livro que aponta evidências de que Jesus é o Filho de Deus, e é assim como Jesus é apresentado no evangelho de João. Na última aula eu falei um pouquinho sobre essas discussões, sobre quem foi esse João que escreveu o Evangelho de João. E aí vimos algumas discussões, algumas teorias, mas temos muitos motivos para defender a ideia de que foi João, o discípulo, o apóstolo, que caminhou com Jesus, que viu aquelas coisas em primeira mão, foi o grande autor do livro do Evangelho de João. O mesmo João que escreveu as cartas, que levam também o seu nome. O mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse. E é impressionante você ver como o linguajar, o estilo literário é o mesmo, tanto nessas cartas, como no Evangelho, como no livro de Apocalipse. Aliás, é notável como o livro de Apocalipse ele é cheio de simbologias e sinais que apontam para um significado. E temos visto que o Evangelho de João, ele é um livro que trabalha muito com simbologias, ao contrário dos evangelhos sinóticos, que trabalharam muitas parábolas de Jesus, muitos ensinos, entremeados com feitos, ações e a jornada geográfica de Jesus. João estruturou o seu evangelho como uma espécie de ação, um sinal miraculoso, que aponta para o fato de que Jesus é o Filho de Deus, seguido de uma discussão, seguido de um discurso de Jesus apontando o significado daquele sinal. E é assim que nós vemos o Evangelho de João se desenrolando na nossa frente. Por exemplo, a multiplicação dos pães, que alimentou mais de 5.000 homens, uma multidão de pessoas, ele vem como um pretexto, como uma porta para dizer que Jesus é o pão da vida. Naquela cena em que Jesus, ele encontra uma mulher samaritana no poço, e pede água, e a mulher fica indignada, como você, sendo um homem judeu, pede para mim que sou uma mulher samaritana? E Jesus responde dizendo, se você soubesse quem é que te pede água, você é quem pediria, e eu te daria a água da vida. E essa simbologia da água da vida, vem ali com um longo discurso e uma longa carga de significado, que a mulher não entendeu no primeiro momento.
Da mesma forma, Jesus, naquela conversa com Nicodemos, ele fala sobre a necessidade de nascer de novo. E Nicodemos questiona o que significa o nascer de novo. Seria a pessoa voltar no ventre da mãe? Porque isso é impossível. Então Jesus destaca ali o que significa esse nascer de novo. Então o Evangelho de João é muito caracterizado por essas simbologias, seguidos por um discurso explicando o significado dessas ações simbólicas, ou dessas palavras simbólicas de Jesus. Bom, eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre quem foi esse João, a biografia do apóstolo do amor. Bom, uma coisa notável é que João, ele era galileu, um pescador galileu, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Esse Tiago, irmão de João, ele também foi um apóstolo. Foi o apóstolo martirizado lá no livro de Atos, no início da era da igreja. Falaremos um pouco mais sobre esse fato quando estudarmos o livro de Atos. Mas é notável que o fato dele ter sido galileu foi apontado como uma evidência para muitos que se opõem à autoria do Evangelho de João ser atribuída a esse apóstolo João, dizendo que o Evangelho de João, ele narrou o ministério de Jesus principalmente em Jerusalém, ao contrário dos sinóticos que concentraram na região da Galileia. Como então um apóstolo que era galileu, que era da Galileia, ele foi na contramão dos demais evangelistas e escreveu um evangelho que mostra Jesus mais em Jerusalém do que na Galileia? Se ele se esperar o contrário. Bom, é um argumento muito fraco, até porque, apesar de ter morado por muitos anos na Galileia, talvez até nascido na Galileia, João, ele morou muito tempo também em Jerusalém, no início da era da igreja, e chegou a morar em Éfeso também. Uma coisa interessante também, tanto João como seu irmão Tiago são apelidados por Jesus como sendo filhos do trovão. Nós não sabemos exatamente o que significa ser filho do trovão, mas provavelmente deva se referir a uma forma impetuosa, talvez grosseira de falar ou de agir, que seria típico dos dois. E isso cria um certo contraste. Quando nós vemos ali narrado em Lucas, o episódio em que Jesus manda mensageiros até a região de Samaria, para poder procurar um lugar para passar a noite, uma vez que eles iam para Jerusalém, os samaritanos se opuseram, porque viu que eles eram judeus a caminho de Jerusalém, e os samaritanos judeus não se davam bem. Os samaritanos proibiam os judeus de passarem pelo seu território quando iam para Jerusalém. Então, movidos pela raiva e pelo ímpeto, Tiago e João propuseram a Jesus deles orarem para que Deus mandasse fogo do céu para consumir aqueles samaritanos, assim como Elias fez no passado, o que valeu uma repreensão dura de Jesus, dizendo: vocês não estão sabendo de que espírito vocês são? Que história é essa? Bom, algumas pessoas julgam muito incompatível esse ímpeto do filho do trovão com a personalidade amorosa do João, o discípulo amado, ou o apóstolo do amor, que escreveu o evangelho tão plácido como o evangelho de João, que escreveu aquelas cartas tão amorosas como ele escreveu. Parece que é uma incompatibilidade. Como assim aquele João, filho do trovão, que queria que descesse fogo do céu sobre os samaritanos, vai lá no seu evangelho tão plácido e relata no capítulo 4 sobre a forma como Jesus acolheu aquela mulher samaritana e como muitos samaritanos vieram ao conhecimento do evangelho por meio de Jesus? Parece algo incompatível, mas é mais uma vez um argumento sem fundamento. Por quê? O evangelho, ele narra transformações de vida. É notável como o Pedro, medroso, que abandonou o seu mestre e o negou por 3 vezes, foi ousadamente diante do sinédrio e disse: importa mais obedecer a Deus do que os homens. Transformação. Ou Saulo, que perseguiu a igreja de Cristo e se tornou depois um dos maiores promotores da igreja no mundo gentílico. Transformação. O evangelho fala de transformação. Então, o fato do João, filho do trovão, se tornar o João, o apóstolo do amor, é mais um indício dessa transformação poderosa que o evangelho gera nas pessoas. Muitos têm apontado João como sendo alguém iletrado, um ignorante. Isso porque, no livro de Atos, os
líderes do povo se surpreenderam com o fato de homens tão sem instrução estarem pregando sobre Jesus com uma ousadia, um conhecimento tão grande, e inclusive falando em línguas estrangeiras. Esse contraste do tipo, como homens incultos e ignorantes como eles conseguiram tal conhecimento, levou muitos a pensar em João como sendo um homem galileu, um pescador inculto, talvez até pobre, humilde. Mas provavelmente a realidade seja o contrário. Até porque, se tratando ali do que eles falaram de pessoas iletradas, não necessariamente significa pessoas analfabetas. Pessoas iletradas, teologicamente falando, era o grande destaque que os líderes do povo estavam dando aos discípulos, inclusive João e Pedro, naquela ocasião em que Pedro cura o coxo na porta do templo. Bom, o contraste ali eram de homens que eram teologicamente iletrados ou indoutos, mas não analfabetos, até porque na cultura judaica, todo menino judeu, ele aprendia a ler e escrever logo cedo. Todo judeu tinha pelo menos 2 línguas, eles eram poliglotas. E é importante lembrar também que Jesus, em João, foi retratado da mesma forma pelos líderes judeus. Uma pessoa iletrada, uma pessoa do qual o seu conhecimento teológico era desproporcional à sua instrução. Então, o fato de João e Pedro terem sido apontados como pessoas iletradas não significa analfabetos, tampouco pessoas pobres, humildes e ignorantes. Até porque a região da Galileia, ela fornecia peixe para toda a região de Israel, com exceção do litoral. E eles tinham uma grande influência em todos os setores políticos. E é importante notar que, ao contrário da nossa sociedade, onde pessoas que estudam, pessoas que ensinam, elas têm um patamar mais elevado que os trabalhadores braçais, na cultura judaica não era bem assim, porque na cultura judaica, todo fariseu, todo escriba, ele precisava ter uma outra profissão para se sustentar. Por isso, aquela barreira social e hierárquica entre mestres e trabalhadores braçais não existia, uma vez que um mestre, para se sustentar, precisava também exercer alguns trabalhos braçais. Sendo assim, é notável de que pescadores que forneciam peixe para toda a região de Israel, eles tinham uma grande influência sobre os seus compradores. E o que o texto nos mostra é que João e sua família não eram muito pobres não, porque eles tinham barco, tinham posses. O pai de João, ele contratava outras pessoas, ele empregava outras pessoas, como nós vemos ali nos evangelhos, no chamado de João e Tiago. E vemos inclusive que possivelmente eles tinham uma casa em Jerusalém. Quando Jesus estava na cruz, ele viu João abraçado com Maria, sua mãe, e disse: olha, eis aí a tua mãe, cuide dela, eis aí o teu filho. E desde aquele momento, diz o texto, ele recebeu-a em sua casa. Uma vez que eles começaram a morar em Jerusalém, no início da igreja, é notável que possivelmente João tivesse uma propriedade em Jerusalém. Mas a respeito disso, é importante você tirar esse foco de que João fosse um homem pobre, um homem sem cultura, um homem humilde demais. Não. Os indícios apontam para que ele fosse alguém nobre na sociedade. Talvez não a nobreza de um saduceu, não a nobreza de alguém da política, mas de alguém que tinha riquezas, que tinha posse, que tinha muito dinheiro com um trabalho de peixes. E, inclusive, provavelmente João tenha sido aquele discípulo que não foi nomeado, mas que foi por intermédio dele que Pedro conseguiu entrar no pátio do sumo sacerdote. Uma honraria que ele só conseguiu porque conhecia pessoas de influência ali dentro. Então, cai por terra essa ideia de que João fosse alguém iletrado e inculto. E uma outra coisa interessante também é sobre a sua mãe, provavelmente conhecida como Salomé. Aquela Salomé que acompanhou Jesus desde a Galileia, aquela Salomé que estava presente na crucificação, aquela Salomé que levou especiarias na ocasião da ressurreição de Jesus.
Essa Salomé é apontada como sendo a mãe dos filhos de Zebedeu. Por quê? Em Marcos 15, faz uma menção sobre Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, como sendo mulheres que seguiam Jesus desde Galileia. Em Mateus, nesse texto correlato, nós vemos ali que é nomeado Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ou seja, Salomé, que é apontada ali em Marcos, em Mateus é apontada como sendo a mãe dos filhos de Zebedeu. E essa mãe dos filhos de Zebedeu teve outras participações ao longo do ministério de Jesus, como por exemplo, quando chegou para Jesus e disse: olha, deixa eu te pedir um favor, na sua glória, coloque os meus 2 filhos ao seu lado, um à sua direita e um à sua esquerda. Um pedido de honraria para os seus 2 filhos sobre os demais apóstolos, o que despertou a ira dos outros 10. O que levou Jesus a ensinar os seus discípulos sobre a questão deles não ficarem tentando ser maiores que os outros, porque é assim que o mundo pensa. Mas a nova sociedade a qual Jesus estava inaugurando, ela é marcada não por uma hierarquia piramidal, mas uma hierarquia circular, uma hierarquia familiar, não uma hierarquia onde o maior está no topo e oprime os demais, mas é uma hierarquia de autoridade, onde o pai honra o filho e o filho promove o pai. Então esse é o tipo de hierarquia que Jesus queria exaltar entre seus discípulos, e por isso ele dissuadiu-os a não cometerem mais esse tipo de erro, o equívoco, não ficarem se achando maiores que os outros. Esse é o apóstolo João, o discípulo amado, que se reclinou no peito de Jesus durante a última ceia, o apóstolo que escreveu esse evangelho, que escreveu as cartas que levam seu nome e que escreveu o livro de Apocalipse. Agora, uma coisa que nós precisamos pensar é quando esse evangelho foi escrito, em que período, e é sobre isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Me acompanhem. Temos aqui nesse quadro uma linha do tempo, marcando o ano 0, o ano 64 e 65 depois de Cristo, que é, pela tradição, considerado o ano do martírio do apóstolo Pedro, e já saberemos por que isso é importante. O ano 70 depois de Cristo, o ano da queda de Jerusalém, aonde foi um marco tremendo na mudança social, religiosa e política da região. 85 depois de Cristo, quando aconteceu o Concílio de Jâmina, aonde os cristãos foram impedidos de participarem das sinagogas. E o ano de 98 depois de Cristo, o ano em que ele morreu e glorificou Jesus através da sua morte. Por que essas datas são importantes? Essa data de 64, 65 depois de Cristo, que foi o ano em que Pedro sofreu seu martírio, é importante porque lá no Evangelho de João, naquele finalzinho onde Jesus teve um tete-a-tete com Pedro e falou sobre o discípulo amado, que se fosse da sua vontade que ele vivesse até que ele voltasse, o que Pedro tinha a ver com isso? Naquele contexto, o evangelista faz uma menção dizendo que Jesus disse aquilo para mostrar com que morte Pedro haveria de honrá-lo. Ou seja, dado a essa forma com que o evangelista colocou, isso nos leva a crer que o evangelho foi escrito depois dessa data, depois da morte de Pedro, uma vez que é relatado que Pedro morreria ali. Então seria num período entre 65 e 70 depois de Cristo. Mas por que não depois de 70? Porque assim como os demais evangelhos sinóticos, o evangelista, ele não faz qualquer menção à queda de Jerusalém. Inclusive, ele faz menção a estruturas do templo, como se elas ainda existissem. Tudo bem que na língua grega, esse tempo verbal ele é muito obscuro, pode ser no presente, pode ser no passado, no futuro, até a forma como o evangelista usa esse verbo não é muito claro. Mesmo assim, ele não faz qualquer menção a essa destruição. Alguns vão dizer que talvez o fato de Pedro não ter mencionado
os saduceus de uma forma tão veemente contra os outros sinóticos é o indício de que os saduceus já não estavam mais tão atuantes, típico, característico de 70 depois de Cristo. Mas da mesma forma como João não faz menção aos saduceus, ele também não faz no seu evangelho menção aos mestres da lei, que também tiveram uma ascensão muito grande após 70 depois de Cristo. Mas de qualquer forma, essa aqui seria a data mais propícia. Porém, nós temos ali pelo menos em 3 vezes ao longo do evangelho de João, uma menção de que aqueles que confessam o nome de Jesus seriam expulsos da sinagoga. Predições que Jesus fez a respeito disso, até mesmo aquele momento em que aquele cego de nascença foi curado e que os fariseus, os líderes ali do povo, quiseram questionar, que história é essa, como é que você foi curado, foram questionar os pais, mas o seu filho era cego desde nascença, e os pais falaram, sim, ele era cego desde nascença, como foi que ele ficou curado? Pergunte para ele já tem idade para poder dizer. Isso porque eles estavam com medo de que os fariseus expulsassem eles da sinagoga. Isso faz antever esse período de 85 depois de Cristo, aonde no Concílio de Jâmina os cristãos foram terminantemente proibidos de participarem das celebrações das sinagogas. Ou seja, se Jesus anteviu isso aqui, possivelmente o evangelista escreveu depois dessa data. Poxa, mas ele não faz nenhuma menção à queda de Jerusalém. Se ele escreveu fora de Jerusalém, talvez o efeito da queda não persistiu de uma forma tão veemente que exigisse ali sua redação, se tivesse passado pelo menos uma década desde que aconteceu. Por isso, 85 foi a data colocada por alguns estudiosos. Mas, mais uma vez, esses estudiosos só queriam tirar o elemento profético. Então não há qualquer motivo para você não estabelecer o evangelho de João nesse período aqui. Talvez um argumento que empurra ele um pouquinho mais tardiamente é o fato de que os pais da igreja, eles não mencionaram o evangelho de João, não de forma direta, de forma clara, como mencionou os outros sinóticos que foram redigidos nesse período aqui. O que leva alguns estudiosos a crerem que o evangelho de João foi redigido num período posterior, antes da morte de João, fazendo com que o evangelho demorasse a ser lido, difundido e comentado pelos pais da igreja. Mas como existe uma teoria de que as cartas que João escreveu, elas tiveram por objetivo defender a interpretação do seu evangelho, então as cartas teriam que ter sido escritas antes da sua morte, e o evangelho escrito antes disso. Por isso, 85 a 95 seria uma data que alguns estudiosos propõem para a redação do evangelho de João. Bom, temos essas duas possibilidades aqui. Agora, independente de qual delas, ou quando delas aconteceu, é notável que, ao contrário de muitos estudiosos liberais, que não creem em milagres, ou não creem na inspiração divina, e jogam o evangelho de João para bem tardiamente, lá para o 2º século depois de Cristo, o evangelho foi mais próximo dos acontecimentos do que se supõe. Muitas teorias de que João foi escrito num período bem posterior, e não foi nem por João, foi por uma outra pessoa, se auto-intitulando João, caiu por descrédito quando encontraram o manuscrito de Highlands, que mostra que é um manuscrito com o trecho de João mais antigo que nós temos, datado do ano 130 depois de Cristo. Só que, para esse manuscrito ter sido amplamente difundido, até chegar ao Egito, onde o manuscrito de Highlands foi encontrado, isso requer que o evangelho tenha sido escrito décadas antes de chegar lá. Ou seja, esses períodos são períodos coerentes para você considerar ali a escrita do evangelho de João. Bom, o evangelho de João, então, foi escrito muito próximo do período em que as coisas aconteceram. Ainda que no final da vida do apóstolo, ainda que você vá considerar que
foi no período mais tardio, um pouco antes da sua morte, 95 depois de Cristo, ainda assim estava muito próximo aos acontecidos ali, sem contar que João foi uma testemunha ocular do que aconteceu, o que reveste o evangelho de especial relevância e confiabilidade com relação aos registros históricos. Sobretudo, muitas pessoas queriam trazer o evangelho para mais tardiamente, no século II depois de Cristo, porque eles achavam que essa ideia de que Jesus era o Filho de Deus é uma coisa que só foi compreendida e difundida depois, bem depois do início da era da igreja. Mas, como nós vimos, isso já era bem circulante, era uma ideia reinante desde o início, como o próprio João atesta fidedignamente. Mas uma outra coisa interessante que precisamos denotar aqui é essa diferença e semelhanças entre os sinóticos e o Evangelho de João, que é chamado de Evangelho suplementar. Na última aula, eu falei sobre algumas semelhanças, como por exemplo, na última aula eu falei sobre algumas diferenças dos evangelhos sinóticos para o Evangelho suplementar de João. Uma delas é que João, ele não expressa o ensino de Jesus por meio de parábolas. Já os sinóticos expressam isso do início ao fim, com destaque de Lucas, que contém parábolas ali que não tem paralelo em nenhum outro evangelho. João, ele não fala sobre a transfiguração de Jesus. Os sinóticos falam. João, ele não está muito inclinado a narrativas, a eventos, aconteceu e Jesus foi, e lá aconteceu isso, e surgiu isso. Ele não é muito dado a narrativas. João, isso é mais típico do sinótico. João, ele é mais dado aos discursos que Jesus fez. Então, as visitas de Jesus a Jerusalém, o ministério de Jesus em Jerusalém, é muito colocado também por João, coisa que os sinóticos não denotam muito. Os sinóticos, eles concentram na última jornada de Jesus para Jerusalém. Mas, por meio do evangelho de João, nós sabemos que o ministério de Jesus, ele durou em torno de 3 anos a 3 anos e meio. E que durante esse período, ele fez mais de uma viagem em Jerusalém, até chegar à sua última viagem, que culminou na sua morte por crucificação. Uma coisa interessante também, é que João, ele descreve a ressurreição de Lázaro, coisa que os outros sinóticos não relatam. João ainda mostra que foi a ressurreição de Lázaro, o estopim, que moveu os líderes religiosos a condenarem Jesus, a buscar uma maneira de matá-lo. Queriam matar ele e matar também a Lázaro, uma vez que esse testemunho era de uma forma tal impactante, que com certeza ia gerar uma rebelião enorme entre o povo contra os romanos. Por isso, com medo dessa rebelião, que poderia culminar na sua total aniquilação, os judeus decidiram acabar com Jesus e também com Lázaro. Agora os sinóticos nos mostram que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na qual ele foi identificado como sendo o Messias, da profecia que dizia: aí vem o teu rei montado em uma jumentinho, filho de jumenta. Então, Jesus, ao entrar ali em Jerusalém, as pessoas gritando Hosana ao filho de Davi, era uma identificação clara de que ele era o Messias. E o povo, a multidão, estava crendo nisso. E em breve, aquela fagulha de uma rebelião iria estourar, iria deflagrar uma grande revolta. Mas é notável como João faz um relato impressionante sobre a ressurreição de Lázaro. E os sinóticos omitem isso. Mas como que Lucas, o médico, ávido por sinais e milagres, ele deixou passar esse detalhe tão importante? Como é que Mateus, que queria mostrar sobre a autoridade de Jesus como rei, como Messias prometido, deixou escapar esse detalhe interessante? Como que Marcos, que queria provar que Jesus, ele tinha autoridade de Messias, mesmo que tenha morrido de cruz, deixou escapar esse detalhe tão importante? Bom, eu vou propor aqui uma teoria, da minha parte, que não resolve a questão, tá? Mas joga luz para que a gente possa entender justamente esse jogo que envolve a escolha de cada autor por aquilo que vai compor o seu evangelho. Se João escreveu o seu evangelho mais tardiamente do que os outros, é notável que provavelmente Lázaro já havia morrido.
que Lázaro morreu. Ele ressuscitou naquela ocasião, mas depois ele morreu. Em algum momento da história ele morreu. Provavelmente João relatou isso porque ele já havia morrido e não havia mais qualquer perigo dele falar isso abertamente. Já os demais evangelistas foram um pouco mais cautelosos na forma como expressaram sobre a questão de Lázaro, porque mataram Jesus e queriam matar Lázaro também. Se eles começassem a apontar Lázaro como sendo um desses sinais, certamente aquela tentativa de homicídio, quando crucificaram Jesus, de matar Lázaro, ela se concretizaria também. É só uma teoria, tá, gente? Não tem qualquer embasamento, não tem qualquer sustentação, mas é só para você ver como existem possibilidades que justificam o fato de um autor escolher determinada coisa e o outro autor excluir esse argumento. Então, nesse sentido, Lázaro, a ressurreição de Lázaro não teria sido ressaltada nos demais evangelhos sinóticos para preservar a vida de Lázaro, que poderia estar sendo ameaçada. Já quando João foi escrito, Lázaro já havia morrido e não havia essa necessidade de poder preservar a sua vida. Ok? Bom, uma outra diferença é a questão dos diálogos e dos discursos longos, que é uma característica muito típica de João. Cada evento, cada sinal feito por Jesus, seja a multiplicação dos pães, seja algum feito miraculoso, seja algum entrave, alguma confusão ali gerada entre os seus opositores, é seguido por um longo discurso de ensinamento. Isso é típico de João. Os demais evangelistas, os sinóticos, eles não registraram discursos muito longos de Jesus. Eles eram muito mais dinâmicos, muito mais de ação, que Jesus fez, Jesus falou, ensinou por parábolas, de uma forma sintética e fácil, didática de você reproduzir, e bola para frente. João é que se ateve mais nesses pormenores, nesses discursos longos. Geograficamente falando, João se concentrou muito mais no ministério de Jesus em Jerusalém. Já os sinóticos trabalharam o ministério de Jesus na região da Galileia, antes de sua jornada final para Jerusalém. Só que ainda mais notável do que as diferenças dos evangelhos sinóticos para o evangelho suplementar são as semelhanças, aquilo que está presente tanto nos sinóticos como em João, como por exemplo, Jesus batizado pelo Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre Jesus de uma forma corpórea, de pomba, isso está relatado em todos os evangelhos. O contraste entre o batismo pela água, que é feito por João, e pelo batismo do Espírito, que é feito por Jesus, isso também está presente nos sinóticos e no evangelho de João. A multiplicação dos pães é um evento que está presente em todos os evangelhos. O fato de Jesus ter andado sobre as águas, com alguns detalhes pormenores diferentes, mas o fato está presente em todos os evangelhos. Algumas declarações em paralelo, que não são exatamente no mesmo contexto, exatamente do mesmo jeito, mas que são próximas umas das outras. O sentimento ímpar de Jesus com relação à sua filiação a Deus. Então, como Jesus se intitulava como Filho de Deus, é algo notável e característico em todos os evangelhos. O fato dele ensinar com autoridade é destacado também em todos os evangelhos. O fato de usar a expressão Filho do Homem para se referir a si mesmo, um título messiânico, mas ele se referia a si mesmo na terceira pessoa, também é característico em todos os evangelhos. E existem alguns pontos que, inclusive, eles se reforçam e se explicam. Por exemplo, é por meio do evangelho de João que sabemos que o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 ou 3 anos e meio, que houveram várias discussões para Jerusalém. O fato de Jesus chegar em Jerusalém, parece que já conhecia pessoas e lugares, como por exemplo, pede para os discípulos ir até o cenáculo para preparar a ceia, quando fala para os discípulos desamarrarem o jumentinho, tudo isso mostra que Jesus já conhecia Jerusalém. Mas na narrativa dos evangelhos sinóticos, parece que ele está chegando em Jerusalém pela primeira vez. Mas em João, nós temos ali a realidade que Jesus, nos últimos 3 anos, já havia feito várias excursões para Jerusalém. A acusação de destruir o templo, como em Marcos aponta, que lá quando Jesus estava sendo condenado e acusado pelos judeus,
Uma das coisas que eles diziam era que Jesus falou que destruiria o templo, mas parece que isso não tem fundamento nenhum. Só que em João, nós vemos ali o motivo por trás dessa acusação. Foi aquele discurso quando Jesus disse que destruam o templo em 3 dias, eu vou reconstruí-lo. Foi essa frase que nós só vemos em João, que motivou os opositores de Jesus a acusarem ele lá diante do Sinédrio, dizendo que ele estava dizendo que destruiria o templo em 3 dias. Por que levaram Jesus para ser julgado por Pilatos? Se havia um nacionalismo tão forte, tão exacerbado naquela época, se as pessoas não suportavam essa questão dos romanos estarem oprimindo, por que os judeus levaram Jesus para ser julgado diante de Pilatos, um procurador romano? João nos dá a resposta. Ele fala que os judeus disseram a Pilatos: olha, não nos é lícito condenar alguém à morte. Perante a lei, precisamos vir a você. Então João mostra que o fato de levar Jesus perante Pilatos foi um mal necessário. Eles queriam matar Jesus e para isso, só Pilatos tinha essa autoridade. Eles não poderiam matar por conta própria. Outro motivo, por que Pedro, ele poderia... Uma outra questão que nos gera uma certa interrogação quando a gente só lê os evangelhos sinóticos, é por que Pedro, ele teve o direito de entrar no pátio do sumo sacerdote na ocasião do julgamento de Jesus. Bom, João declara que um discípulo, que tinha influência, provavelmente o próprio João, foi lá e conseguiu fazer com que Pedro entrasse no pátio do sumo sacerdote. Porque um simples segue-me em Mateus foi suficiente para fazer os discípulos largarem suas redes. É notável como Mateus ele aponta os chamados discípulos de uma forma muito simples. Jesus chegou e falou: segue-me, e eles largaram tudo e seguiram Jesus. Só que em João, nós vemos ali que já havia um relacionamento entre eles, que os primeiros discípulos viram João Batista testemunharem a respeito de Jesus, sobre ele ser o Messias, ou ele ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, e por isso começaram a segui-lo, e começaram a ver certas coisas que Jesus fazia, que eram miraculosas. Então, quando Jesus finalmente o chamou, eles tinham convicção de que aquele homem não era um homem comum, era alguém extraordinário, alguém que era um candidato certeiro a ser o Messias, e isso os motivou a largar as suas redes e seguir a Jesus. Uma outra questão também que nos surge quando lemos apenas os sinóticos, é por que Filipe, ele hesita em permitir que os gentios visitem Jesus. Em um momento ali na Páscoa, diz que os gentios queriam ver Jesus, e aí Filipe foi lá falar com André, e eles ficaram meio assim, foram perguntar para Jesus, mas por que motivo? Bom, João nos fala que naquele momento em que Jesus comissionou os 70, ele deu a instrução para que eles não entrassem em terreno samaritano, tampouco falassem com gentios, mas se concentrassem nos judeus. Então talvez essa instrução de Jesus, que está declarada em João, motivou aquele sentimento de Filipe e de André sobre se opor ao fato dos gentios que queriam ver Jesus. E eles foram perguntar para Jesus se ele poderia receber esses gentios. Bom, isso nos mostra como que os evangelhos sinóticos, eles adquirem um formato em terceira dimensão, quando é colocado em paralelo com o evangelho de João, o evangelho suplementar. E isso porque um complementa o outro. Por isso, perguntas que são geradas em um, são respondidas no outro, e assim vice-versa. Por isso, eles são chamados de evangelhos sinóticos e o evangelho de João de evangelho suplementar. Uma coisa notável sobre João, que é preciso destacar, é a sua teologia do agora sim, mas ainda não. Como assim? Ele sempre aponta Jesus, seu ministério, a sua glória, o seu reino, a vida eterna como sendo um momento já consumado, mas que ainda não chegou. É como se a gente pudesse desfrutar dessas bênçãos do futuro já no presente. O que está na mente de João quando ele coloca tal coisa? Quando ele fala, por exemplo, sobre a paz, no capítulo 16, 33, mas que teremos problemas.
Jesus fala que nos dá a sua paz, que o mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. De que maneira essa paz e problemas são contrastados no mesmo momento? Bom, é importante você perceber que as transições de eras, elas não acontecem bruscamente, do tipo, a partir desse momento, os costumes mudaram. Chegou a época do parnasianismo, então tudo mudou. Chegou a época do romantismo, então tudo mudou. Chegou a época do barroco, então tudo mudou. Não, as coisas não acontecem assim, não são abruptamente. Quando acontece uma transição, seja de cultura, seja de valores, seja de conceitos, ela acontece no momento em que há um período de choque, de transição, de sobreposição entre duas culturas. E esse choque ou essa sobreposição gera um clima de extremo antagonismo de uma coisa com a outra. É uma luta intensa para ver qual é que vai prevalecer. São os novos valores, a nova cultura reinante, ou se são os valores e a cultura antiga. De maneira que os valores desse mundo estão sobrepondo aos valores do reino celestial. E vivemos nessa esfera de sobreposição desses dois valores. É essa era, essa esfera que se caracteriza como sendo a era da igreja. Nós vivemos nessa era de transição, nessa era onde as coisas do mundo, os valores, a cultura do mundo estão perdendo força frente à cultura do reino. E nós somos o estopim dessa transição. Nós somos aqueles que vamos implantar essa cultura do reino. Então é nesse sentido que João muitas vezes fala sobre o futuro brilhante, mas que nós já podemos desfrutar no presente. É por conta dessa esfera de sobreposição de culturas e valores, marcada por uma intensa briga e luta para ver qual delas prevalecerá, da qual nós somos agentes de luta em prol dos valores do reino celestial. Teremos agora, queridos, o nosso estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, a parte 2 do Evangelho de Lucas, que nós começaremos a ver na nossa próxima aula. Espero vocês. Tchau, tchau, gente!